Olá! Vamos falar sobre a importância de ter uma rotina na vida. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço aí por você estar aqui no canal e peço para você considerar aí se inscrever, deixar um comentário, curtir, se você gostar. Como psicólogo, eu percebo que muitas pessoas têm alguns problemas na vida por falta de ter uma rotina, uma organização do seu dia, porque isso pode ajudar muito. Quando a gente estuda psicologia aí, análise do comportamento, uma das coisas mais importantes aprendidas é a diferença que existe entre regras e contingências. A gente sabe que regras facilitam muito a vida. Só que a gente sabe também que a gente só vai seguir regras em algumas condições muito estabelecidas, né? Por exemplo, se seguir regras de alguém no passado foi consequenciado com algo positivo, enfim. A gente precisa entender que não adianta dar regras, dar conselhos, dar ideias, sem entender uma análise funcional daquilo que a gente está falando. Mas de toda forma, né, algumas regras elas servem para ajudar algumas pessoas e algumas pessoas precisam de ser adaptadas à realidade. E cada um precisa, obviamente, entender as suas regras a partir do que a gente chama de análise funcional do comportamento. De toda forma, né, eu vou falar aqui algumas questões de rotina que podem ajudar grande parte das pessoas a partir das suas experiências pessoais. Então, o que é uma rotina? Importante a gente dizer, antes de mais nada, né, que o nosso repertório de comportamentos depende do tipo de vida que a gente levou também, e dos objetivos que cada um tem na sua vida, né? O que é ser produtivo, por exemplo, para um pode não ser o que é ser produtivo para outro, né? Depende muito do momento de vida. Então aquela famosa questão, aonde você quer chegar, é a essência da estrutura, da rotina que deve embasar qualquer um. Por exemplo, quem é um estudante que está estudando, né, aos seus 20 e poucos anos, 30 anos, para concurso, é diferente de quem está se aposentando ou se aposentou, né, em torno de 60 anos e que quer viajar pelo mundo. Essas pessoas terão rotinas completamente diferentes, né, contingências diferentes também. Mas independente, né, se você é uma pessoa ainda no início da vida, mais no meio, mais para o final, é importante ter uma rotina de qualquer forma, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, o desejo de ter uma vida minimalista no campo, né? Outras trabalham nas bolsas de valores. Algumas pessoas vão precisar, né, de toda forma, um ritual diário, pessoal, que ajude a organizar até a sua vida mais simples. Sabemos que uma vida ideal é a soma de uma série de dias imperfeitos, mas que tem algum grau de regularidade. Uma rotina nada mais é do que ter comportamentos estabelecidos numa sequência encadeada, né, durante o dia, de forma que traga consequências positivas a curto prazo, médio prazo e também a longo prazo, que precisa ser considerado. A rotina pode ser entendida como um conjunto de comportamentos aprendidos e repetidos regularmente ao longo, né, de um determinado tempo. É um padrão de comportamento que se torna quase que automático, né? Ativado em determinadas situações ou em momentos do dia, né? E muitas vezes tem uma razão, mesmo que não se saiba, uma razão funcional de existir esses comportamentos. Ela, portanto, ajuda a criar hábitos saudáveis e consistentes, o que é fundamental para a produtividade a médio e longo prazo, né? Quando a gente tem uma rotina, a gente é mais propenso a seguir horários, né, horários regulares para comer, para dormir, para se exercitar, para ter uma organização melhor do dia a dia, né? E para realizar também outras atividades que podem ser importantes e que nos ajudam a manter uma vida saudável e equilibrada. Além disso, ter uma rotina pode ajudar muito a eficiência e a produtividade. Quando a gente sabe o que esperar do nosso dia, a gente pode planejar melhor tarefas, gerenciar o que a gente precisa fazer, né? Isso pode nos ajudar a ser mais produtivos, né? E a realizarmos tarefas com uma melhor custo-benefício na vida. Outra vantagem da rotina é que ela pode ajudar a reduzir sentimentos de ansiedade, que é muito comum quando algumas pessoas, né, adiam muito as suas atividades, né, procrastinam muito. Quando a gente sabe o que a gente pode esperar do dia, a gente pode se preparar para as tarefas que a gente precisa fazer.
Isso pode ajudar muito a reduzir a tensão, a sobrecarga, o estresse, que geralmente surge quando a gente está lidando com muitas coisas, muitas tarefas e muitas responsabilidades, e às vezes de uma forma desorganizada, né? A rotina também pode ajudar a criar um senso de estabilidade e segurança na vida. Quando a gente sabe o que fazer no nosso dia, por exemplo, a gente tende a ter uma estrutura mais consistente. A gente pode se sentir mais seguro, confiante nas nossas habilidades para lidar com as demandas diárias, né? A rotina diária, portanto, é extremamente importante para uma vida produtiva, ajudando a criar hábitos saudáveis, a aumentar a eficiência, produtividade, reduzir o estresse, a ansiedade e criar um senso de estabilidade e segurança na vida. A rotina pode ser vista como um conjunto de comportamentos que foram aprendidos e reforçados ao longo do tempo. Quando um comportamento se torna parte da rotina de uma pessoa, ele se torna quase que automático e pode ser ativado sem necessidade de um esforço consciente. Isso pode ser muito útil, né, em muitas situações, pois permite que a gente execute tarefas de forma eficiente sem precisar gastar tanta energia, como se diz por aí, né, ou até pensar muito sobre o que a gente está fazendo. Por outro lado, a rotina também pode ter seus aspectos negativos, né? Como falta de flexibilidade, dificuldade de lidar com mudanças, situações novas. Por isso que é importante equilibrar a rotina com capacidade de adaptação e flexibilidade, de forma que a gente lide melhor com os desafios da vida. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, coloque aqui na descrição aqui dos comentários. Agradeço muito por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí se inscrever no canal, né, dar o like. Aqui ainda vem muito de psicologia, cultura e atualidades. Até breve.